Boa tarde, pessoal. Eu estou aqui no evento da Abramult em Minas Gerais. Correu nos corredores que o nosso vídeo teve uma repercussão muito grande junto a Loucos da Telecom, um canal de muita credibilidade. Eu vim aqui informar vocês, provedores, que a minha intenção foi puramente informativa e para vocês tomarem uma medida preventiva em relação a essa informação. O objetivo dela era o quê? Que vocês tomassem uma ação imediata, se está sendo lançado de forma correta o CIS, entendeu? Então, assim, não queria atacar ninguém, mas de qualquer maneira eu queria deixar para você um material que nós temos exclusivo. Queria que vocês dessem uma olhada nesse vídeo que eu vou passar a seguir. Aqui com o Eduardo Jacomaz, na Anatel, gerente de ampliação e universalização do acesso. Nós viemos aqui tirar algumas dúvidas relevantes para o mercado dos provedores de internet, os prestadores de pequeno porte, né? Enfim, tem muita conversa, né, falando em relação à questão dos tags, em relação ao do objetivo, das políticas, como é que isso vai ser feito, né? Então nós viemos aqui direto na Anatel para poder tirar e esclarecer todas essas dúvidas. Eduardo, eu queria te fazer algumas perguntas. Como você enxerga que os provedores de internet podem contribuir com a expansão da banda larga no Brasil? Hoje os provedores de pequeno porte, né, os prestadores de pequeno porte, eles têm uma relevância muito grande na ampliação, principalmente da banda larga. Como todos sabem, a concessão hoje ela é de telefonia fixa e só existem obrigações de universalização para a telefonia fixa. Então a gente consegue perceber que tem telefone, ou pelo menos um orelhão, em todo o país, mesmo nas pequenas localidades, as concessionárias já conseguiram chegar. Mas como a banda larga ela é prestada num regime que a gente chama de regime privado, sem obrigações, então o que acontece é que as empresas elas acabam focando seus investimentos nas grandes cidades, onde é mais lucrativo, né, nos bairros de maior renda. E o prestador de pequeno porte, ele consegue, com uma atuação menor e às vezes até com uma rentabilidade um pouco menor do que a da concessionária, atender localidades menores, bairros afastados, enfim. Eles conseguem capilarizar a banda larga, coisa que as grandes empresas hoje não dão conta de fazer, seja pelo tamanho do país, que demandaria um investimento muito grande, seja pela rentabilidade que elas esperam, uma rentabilidade maior, e esses lugares não fornecem esse lucro, né, essa lucratividade que elas esperam. Quais têm sido as políticas públicas que a Anatel tem adotado para a universalização da banda larga no Brasil? Políticas públicas, elas são definidas pelo Ministério. A última foi um decreto editado no final do ano de 2018, que estabeleceu que para telecomunicações, o foco hoje é atendimento com serviço móvel em pequenas localidades e chegar com fibra ótica em todos os municípios do Brasil. Então, essa é a orientação geral dada pelo Ministério, nosso Ministério Setorial, o MCTIC, e a Anatel tem tentado implementar da melhor forma possível para poder conseguir esses objetivos. Nós temos alguns instrumentos, como por exemplo o TAC. Recentemente nós aprovamos 2 TAC, um com a Algar e um com a TIM. São TACs que ainda dependem de aprovação do Tribunal de Contas, mas eles devem entrar em vigor tão logo o Tribunal dê o seu parecer. E o termo de ajustamento de conduta, né, que é o TAC, ele prevê alguns investimentos. Nesse caso específico foram investimentos em 4G, em algumas localidades mais distantes, mas eles podem prever investimentos como backhaul de fibra ótica, enfim, tem uma série de possibilidades para que a gente possa colocar obrigações para as empresas. Em paralelo a isso, a Anatel tem trabalhado em outras frentes, por exemplo, o que a gente chama de obrigação de fazer, que é a troca de multa por investimento. Uma grande empresa foi multada por algum descumprimento e na hora de fazer o pagamento dessa multa, a Anatel estabelece uma obrigação de fazer. Dá opção para ela, fala, olha, ou você paga essa multa no valor integral, ou você faz esse investimento naquela localidade que está faltando, né? Seja infraestrutura de backhaul, seja internet móvel, enfim, 4G. Então existe essa possibilidade. E para o ano que vem, 2020, espera-se ainda que saia o edital de licitação das faixas para o 5G da telefonia móvel. Toda vez que a Anatel faz um edital de licitação, ela coloca obrigações, que a gente chama de compromisso de abrangência. Então é esperado também que investimentos em backhaul de fibra e em 4G em localidades sejam colocados também como obrigação no próximo edital. Em relação ao táxi, já que você puxou um gancho, aí eu queria saber como funcionam os táxis e quais são as aplicações, né? Isso, se você puder dar uma resposta mais direcionada para o provedor, tá. O pequeno provedor.
O TAC, só para explicar o que é o TAC, ele é um termo de ajustamento de conduta, ou seja, a Anatel percebeu que a operadora está com muitas irregularidades, então ela chama a operadora para fazer um termo, a operadora se compromete a ajustar aquela conduta irregular que ela tinha e, em troca, ela paga, né, em forma de investimentos, né, uma série de melhorias que ela tem que fazer, tanto na própria rede quanto investimento em redes novas. O que isso afeta diretamente o prestador de pequeno porte? No mapeamento que a Anatel tem de localidades com fibra e sem fibra ótica, municípios ou pequenas localidades com backhaul de fibra e sem fibra ótica, e localidades com ou sem atendimento 2G, 3G, 4G da telefonia móvel, a Anatel pega essas localidades que são desatendidas ou que a gente tem mapeado como desatendidas e obriga que a operadora vá lá e faça um investimento para atender. Como que isso afeta, então, novamente, os prestadores de pequeno porte? Se o prestador está numa dessa localidade e não informou para a Anatel, ele corre o risco da Anatel mandar uma empresa grande ir lá com um investimento, com dinheiro que é público no final das contas, porque era uma multa que ela teria que pagar, enfim, alguma coisa desse tipo, e fazer o investimento e acaba concorrendo com esse prestador que está lá já e que não declarou informações. Nesse mesmo tema, Eduardo, até como você falou, né, com as informações, né? Então a gente vem bater nesse martelo novamente do CIC, né? Isso. A sua gerência que recebe essas informações e a sua gerência também que tem a estratégia para poder chegar e cumprir o objetivo que é a expansão da banda larga, né? Exatamente. Então eu queria que você explanasse também um pouco em relação a essas informações que são enviadas mensalmente pelos provedores, né? O que você teria para dizer em relação ao CIC para os pequenos prestadores, inclusive até algumas regiões que já tem fibra, mas lá não são enviadas, né, pelos provedores, então podem ser que elas podem ser, vamos dizer, sorteadas por algum TAC de alguma operadora. A informação mensal do CIC ela é muito importante dentro da agência por uma série de coisas. Nós temos vários estudos, seja para melhoria do atendimento para o consumidor, universalização e ampliação do acesso, o pessoal de outorga, né, que está sempre querendo saber essas informações. Da área de universalização especificamente, é fundamental entender onde tem e onde não tem, porque universalizar é isso. Primeiro a gente verifica onde já tem o serviço. Já existe o serviço, tem vários competidores, tem boa velocidade de conexão, tem pouca reclamação, enfim. Essas áreas que já estão bem atendidas, a Anatel não tem mais nada que fazer. Ela não tem que incentivar ninguém mais a entrar naquele mercado, porque as pessoas já estão atendidas. Por outro lado, quando a gente olha os dados do CIC e verifica muitos municípios sem atendimento, com poucos acessos declarados, com baixa velocidade de conexão, enfim, a gente percebe que tem alguma coisa que precisa ser feita. Seja melhorar um backhaul, colocar fibra ótica, seja melhorar redes internas do município, um FTTH, por exemplo, para melhorar a velocidade da conexão da população, enfim. Toda vez que a gente percebe que um município está sem o atendimento adequado, a gente tem um incentivo de atuar, de mandar alguém fazer alguma coisa, de construir uma rede paralela. Então, quando o prestador não declara os dados do CIC, ele acaba não alimentando essa nossa máquina de estudos. Então, a gente olha para o município, não vê os acessos, a gente tem um alerta dizendo, olha, precisamos fazer um investimento lá. Então, a subnotificação do CIC ela é importante nesse ponto, porque a gente pode estar mandando fazer um investimento onde já tem alguém. E aí você tem dois prejuízos. Prejuízo para o pequeno prestador, porque ele vai ter uma competição com dinheiro público, né? Você vai chegar uma empresa grande com dinheiro público para competir com ele, o que é prejuízo para ele. E por outro lado, nós temos um próprio prejuízo do dinheiro público. Não precisaria estar investindo lá. A gente poderia estar investindo numa outra área que estava mais deficitária, precisava realmente, né? E a gente não tem esse mapeamento de forma adequada. Então nós temos no nosso site, no site da Anatel, anatel.gov.br, tem lá uma área de setor regulado, onde a gente tem uma área destinada para prestadores de pequeno porte. Então ali nessa área você consegue ter uma série de informações, desde como abrir a empresa, quais os tributos que você tem que pagar, enfim, tem uma série de informações. E lá você declara também, e aí é importante nesse contexto, que além do CIC, você pode declarar se você tem um backhaul de fibra. Porque se o município já estiver sendo atendido por um backhaul de fibra, ele é pulado na hora da política pública. Nós vamos para um município que ainda não tem informação. Entendi. É muito importante essas informações, que a gente que trabalha nessa área vê que
Existem municípios que têm um backhaul, né, mas que a gente olha no mapa, inclusive a gente vai disponibilizar esse mapa para os provedores que quiser baixar. No link desse vídeo vai ter o espaço para download do mapa, entendeu? Que vocês vão conseguir fazer o download das áreas que a Anatel enxerga que estão sem a infraestrutura adequada, né, e podem ser contempladas pelo TAC, né? E Eduardo, para finalizar, eu gostaria de saber qual é o recado que você tem para os pequenos prestadores, que a gente está trabalhando nessa área e eles estão, né, claro, ansiosos por informações. Você que está aqui na área estratégica, né, da Anatel e que cuida dessas informações, que recado você tem para passar para os pequenos provedores? Claro, a Anatel está de olho nesse segmento. Nós já estamos há 3 anos com medidas para favorecer os pequenos prestadores, desde uma definição mais adequada do que é prestador de pequeno porte, né, que a gente saiu recentemente no ano de 2018, uma definição clara para que não houvesse dúvidas em relação, uma definição inclusive que aumentou muito a quantidade de acessos para você sair da condição de pequeno. Então, aquele medo que o prestador tinha de chegar nos 50 mil acessos e depois ter que comer um monte de obrigações, isso acaba com essa nova definição. Foi facilitado a outorga. Então, antes uma outorga custava caro, agora é barato, é fácil, já está todo num sistema eletrônico, é muito mais rápido pedir a outorga, então é importante regularizar a sua situação, né, perante a Anatel. Ficou mais fácil, mais barato, sem burocracia. E nós precisamos melhorar o nosso diagnóstico, né, principalmente dos acessos no SIC e do backhaul, lá na página da Anatel, para que a gente, dentro das políticas públicas, não afete o pequeno provedor. Então, o recado continuem, vocês são fundamentais para a expansão do acesso, principalmente nesses locais pequenos, principalmente onde a rentabilidade é baixa. É muito importante a participação de vocês. E a Anatel está de olho, está trabalhando, inclusive criou um comitê específico para as associações poderem vir e trazer as demandas e a gente acompanhar mais de perto a evolução. Tá certo. Eduardo, eu te agradeço aí pelo bate-papo aqui com a gente da SM Engenharia, e no link desse vídeo vai estar... Tem também no site da Anatel, mas também no nosso vídeo também vai ter no link o download dos municípios que estão faltando, então, para provedor, que você que não está lançando, para correr, para poder regularizar, para não chegar um TAC no seu município e você acordar no outro dia e ter um telefone com a Vivo, uma grande operadora, montando uma infraestrutura na sua cidade. Vocês viram agora uma entrevista exclusiva com o gerente de universalização e ampliação do acesso à internet na Anatel. Um conteúdo muito exclusivo e deve ter uma atenção de vocês provedores, né? Eu queria falar que nós, todos os prestadores de serviço e de produtos da área de telecomunicações, nós estamos no mesmo mercado, entendeu? Então nós temos que ter maturidade na hora de for falar de algo, de um ou de outro, entendeu? A concorrência vem vinculando informações que fala que tem que ter, a gente está pregando medo ou estão pregando notícia falsa. Então é o seguinte, eu acho que eles poderiam ter uma maturidade e pegar essa informação que a gente está passando, que é direto da Anatel, e passar para os clientes deles, ao invés de ficar querendo crescer à custa dos outros. Mas enfim, a gente está fazendo um trabalho sério, entendeu? E eu gostaria que o nosso soubesse, a informação é que nosso objetivo era exclusivamente informar vocês. Os clientes da SM Engenharia, nós já estamos conversando, e por isso é que é a vantagem de você ter uma assessoria em Brasília do lado da Anatel, e você está sempre atualizado das informações de forma imediata.